Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 43. Como tema, gente, diz assim, súplicas ao Senhor nas aflições. E isso, gente, quem escreveu também são os filhos de Corá. Aí entra uma pergunta, é que os filhos de Corá lá da época de Moisés? Não, são descendentes dele, tá? E mais provável, esse é o livro de Salmos 42 e 43, foi escrito assim, na época, no final do exílio babilônico, tá? E no final desse exílio babilônico, os levitas, são os descendentes de Corá, eles escreveram esses 2 capítulos. E o capítulo 43 diz isso, súplicas ao Senhor nas aflições. Estavam sofrendo aflições pelo imperador, rei Nabucodonosor. E isso, gente, uma dessas 3 verdades, a primeira verdade é que Deus guia quem busca a sua direção. Isso está no versículo 3 desse capítulo, que diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzem ao teu monte santo e à tua morada. Isso, gente, é o que mais o cristão mais almeja, estar com Cristo lá na Nova Jerusalém. E isso, gente, que é enviar a tua luz que ele enviou, há 2023 anos atrás, o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os filhos de Corá, eles creram que naquela época, iria enviar o Salvador das nossas almas, o Salvador das nossas vidas, chamado Jesus Cristo. Agora, gente, a segunda verdade é que a verdadeira alegria está no Senhor, e isso tá, gente, no capítulo 5, que diz assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te afliges de sobremaneira dentro de mim. Deposita tua confiança em Deus, pois ainda que eu louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus, gente. Olha tanto que esse Deus é poderoso, maravilhoso nas nossas vidas. Ou seja, gente, eu li o capítulo 42, gente. Eu vou ler o 43, tá? Que diz assim, do versículo 5. Porque está abatida a minha alma é essa, gente. Que eu pensei que ela estava lendo o 42. Não, é o 43, tá? Isso, gente, porque a nossa busca tem que ser ao nosso Deus. Porque a verdade, a alegria nossa é só exclusivamente para Ele. A adoração a Ele e louvor a Ele, tá? Por isso que nós temos que, sim, adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus, com alegria, com retidão e o domínio. E a terceira verdade, gente, que nunca devemos perder a esperança. Por que, gente, nunca nós devemos perder a esperança? Porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso destino, Ele conhece o nosso ser. E apesar que venham as circunstâncias, venham lutas, venham aflições, apesar que lá na Nigéria, os nossos irmãos estão sofrendo, sim, batalhas físicas, mas eles não negam ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque sim, Ele é dono de tudo e de todos, até mesmo as pessoas que oprimem os cristãos. Vocês lembram do apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso? O Saulo de Tarso, ele perseguia com ferrenha, os irmãos em Cristo Jesus naquela época. E como na Bíblia relata que ele estava com escamas nos olhos, quando reconheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mudou para a água, para o vinho. E a partir daí, então, ele nunca mais deixou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, gente, nós temos que adorar esse Deus poderoso, adorar esse Deus maravilhoso, que é chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como os filhos de Corá, eles viram isso, súplicas ao Senhor nas aflições, e também não seja só nas aflições, mas também sejam na bonança, na bonança, na alegria,
porque só o Senhor Jesus está proporcionando às pessoas que Ele amam de verdade. E as pessoas também entregam a vida a Ele, ao Senhor Jesus, deposita toda a confiança nele. E outra coisa também que eu peço, gente, orem para os nossos irmãos nigerianos, porque estão sim sofrendo sim retaliações pelas ciladas à mão do maligno. Vamos orar, vamos interceder também. A intercessão também é muito importante também. Como que os filhos de Corá tá suplicando a quem? A quem pode. O nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.